Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas interessantes, pessoas de conteúdo, pessoas que têm uma ótima história para contar. E hoje, o papo de hoje é sobre fé, Deus, religião, solidariedade. Para falar sobre esses assuntos, eu vou ter o prazer de conversar com o pastor William Martins, de Diadema. Pastor William, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e o convite para estar aqui. Nós que agradecemos. Ô pastor, e vamos começar sobre a sua conversão. Fala um pouco como é que o William Martins virou um pastor. Fala um pouco sobre isso. Eu sou berço evangélico, né? Eu era diretor de uma empresa em Guarulhos e o meu primo era pastor. Certo. E nós tínhamos ele tinha uma casa de recuperação. E ele fez um convite: William, você não quer me ajudar na casa de recuperação? Aí, quando eu falo do testemunho, as pessoas acham que eu já fui um dependente. Mas eu tratei de muitos dependentes, nós tivemos 280 internos, mas eu nunca fui um dependente químico. E lá foi quando eu comecei a ver as loucuras dos dependentes, possessões demoníacas, e eu comecei a enxergar que a dependência ela é uma doença e precisa ser tratada. E foi lá que se iniciou. E uma vez eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto, e em cima da minha casa era uma confecção de roupa. E Deus falou para mim fazer uma campanha naquele lugar, que eu ia ver o que Ele ia fazer naquele lugar. Eu imaginei que era para prosperar a minha vida financeira. E quando nós começamos a campanha, quando a gente terminou, estava para terminar, eu falei: pai, isso aqui é meu lugar de salão. O que eu vou fazer com todo esse povo? Aí encheu. Aí foi aí que surgiu a Igreja Toque de Cristo. A Igreja Toque de Cristo. Bonito nome. Como é que foi esse nome? Como é que surgiu a ideia desse nome, pastor? Quando eu estava com a casa de recuperação, aí era o Toque da Mão do Mestre, né? O nome da casa de recuperação era o Toque da Mão do Mestre? Isso. Aí quando eu e o meu primo, a gente foi respirar ares diferentes, eu comecei a ver que tem mestre de obras, mestre de cozinha, mestre de todos os tipos. Mas o toque de Cristo só tem um, né? E eu costumo dizer que aonde é o toque de Cristo, alguma coisa acontece. Aí foi que eu coloquei um nome curto, certo, e objetivo. Que legal. Ô, William, e fala um pouco, há quanto tempo você tem se chamado, há quanto tempo você é um pregador? Olha, acho que está quase para 10 anos aí. Só a Igreja o Toque de Cristo, ela está com 3 anos. Na casa de recuperação a gente ficou lá porção de anos, lá uns 7 anos por aí. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, William. Você é um rapaz, você é um jovem, deve ter até a minha idade, deve até ser mais novo até, não é, Erickson? O William que é bastante jovem. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje na TV, as pessoas estão vendo agora aqui o Eco teve uma entrevista com um pastor, e hoje é muito normal na televisão os programas evangélicos, programas de pastores. Você assiste esses programas, William? Olha, esses programas eu tenho evitado um pouco. Né? Olha só que interessante, você não... Porque é o seguinte, quando a gente surgiu com a nossa igreja, eu fiz um algo com Deus. Se eu precisasse ficar pregando dinheiro, entrar na mente do povo para levantar a obra, eu estava vendo que eu não era dependente de Cristo. Os programas evangélicos hoje, as pessoas estão ensinando o povo a comprar um milagre. As pessoas estão ensinando o povo, se ele dá, ele recebe. E a Bíblia, ela contradiz algumas coisas sobre isso. Pedro e João estavam subindo a escada formosa, tinha lá um homem pedindo esmola, ele não tinha nada a oferecer. E de repente, Pedro e João falou assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tinha um cego de Jericó, pedia esmola, e ele começou a clamar ao Senhor Jesus: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus parou e olhou, ele disse: o que queres que eu te faça? Quero enxergar, que veja. E ele viu. E hoje você começa a ver determinados programas de TV, você vê as pessoas, tá vendendo a própria mãe dentro de um programa, induzindo as pessoas que se ele não der, ele não vai receber. Então, E não é bem por aí, William? Não é bem por aí. A Bíblia não diz isso? Jesus, ele nunca comprou nada. Jesus, ele veio para os pobres, para os gentis. E hoje eu costumo ver as pessoas vendendo programas. Todo evangélico, ele quer ver o quê? Programas evangélicos. Você entra no carro, tem programas de evangélicas, eu não consigo. Eu não consigo ouvir porque é do começo ao fim pedindo dinheiro. E todas as palavras, eles fazem de uma forma que é para arrancar o dinheiro, que é para falar sobre dinheiro. Então, por isso que eu estou
um pouco triste com a situação. E eu até vi uma reportagem de um pastor coreano que ele dizia que ele ficou assustado com as igrejas brasileiras. O pastor disse isso? Um pastor coreano, e eu fiquei um pouco assustado, né? Mas sempre tem 7 mil que ainda não se dobraram a Baal. Tem muitas pessoas boas aí. É que, infelizmente, nós estamos vivendo numa classe que as pessoas... Eu estava até conversando um pouco antes do programa entrar no ar. As igrejas estão muito cheias, parece que o povo cristão aumentou. Mas isso eu acredito, eu tenho a certeza que é uma ilusão. Porque trouxeram o mundo para dentro das igrejas. E a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O pastor, deixa eu... É bem interessante a sua colocação, porque é muito interessante, deixa eu destacar aqui, porque vai bem na contramão do que a grande maioria, até de pastores, acreditam, esse crescente número de programas. Então, na sua visão, deixa eu ver se eu entendi bem, há um exagero. Tem um exagero aí no que diz respeito, principalmente à questão das ofertas, e também tem até a questão dos milagres, o pastor, porque tem programas também que você vê ali, o quadro é o quadro de um milagre. Também, neste quesito também, o senhor acha, qual a sua leitura que o senhor faz disso também? Até essa questão, a busca pelo milagre. Fala um pouco sobre isso. Eu não sei se eu estou aqui conseguindo, como entrevistador, expressar bem o que eu quero que o senhor comente. Em cima dessa questão dos programas, aí também tem que eles também têm esse quadro dos milagres, né? Para a pessoa ver lá, acontecer um milagre. Qual que é a sua opinião, pastor? Todos os milagres que acontecem ali, eu acredito. Eu acredito porque eu presencio muitos milagres e as pessoas não podem confundir uma coisa. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Ser usado em dons espirituais não significa que isso está sendo em ligação com o Senhor. Tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que naquele dia, no dia do juízo final, muitos vão falar: em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Mas a palavra do Senhor será: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, as pessoas não podem confundir ser usado e ser aprovado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, ontem mesmo, num dos cultos da nossa igreja, foi uma senhorinha acredito, ela tinha 25 anos e faz 48 anos que ela não ouvia. Quando eu comecei a orar para ela, ela falou assim: meu Deus, que barulho! 48 anos que ela não ouvia. E um dos ouvidos dela, ela ouviu, porque eu falei bem próximo do ouvido e aquilo incomodou o ouvido dela. Então, o milagre acontece. Já orei para pessoas que tinham casos de AIDS, e no momento que ele chegou na igreja, ele quase me avançou, porque ele falou assim: pastor, estou com AIDS. Eu falei assim: mas Deus vai te dar a vitória. E ele não acreditou naquela palavra naquele exato momento. E hoje eu tenho os exames dele na igreja, da cura da AIDS, porque nós servimos um Deus de milagre. Senão eu não seria pastor, senão eu tinha que rasgar a Bíblia a qual eu prego ela. Porque eu ensino as pessoas que ela tem que extrair a Bíblia para a sua própria vida, para viver o milagre. Porque aonde Jesus chegava tinha ensinamento, tinha cura, expulsava demoníacos, expulsava enfermidades no nome de Jesus. Então, eu ensino a extrair dali, e se a pessoa não tem, quer dizer que os pobres não vão herdar o reino, não vão herdar cura, porque se ele não tiver dinheiro, ele não recebe cura. Então, o milagre, eu acredito em todos os milagres que passam na televisão. Entendi. Ô pastor, enquanto pessoas... vamos ampliar um pouco aqui a conversa. Enquanto é claro, de um lado acontecem os milagres, de outro, que a gente mais tem visto neste mundo é um número de doenças, um número de guerras, sempre aumentando. A relação de Deus com o mundo aí, como é que o senhor vê nesse ponto? É porque também tanta desgraça, pastor, vamos colocar assim, tem acontecido hoje neste mundo aqui. Qual a sua leitura sobre isso? Eu vou falar de uma doença que tem invadido não só o Brasil, que tem invadido o mundo, e eu vivi isso dentro da minha própria casa, com a Márcia, né, minha esposa. Certo. O que acontece? A depressão. Nunca se houve tanto suicídio devido à depressão. Eu costumo dizer que a depressão, trazendo pelo lado espiritual, eu costumo dizer que é uma deprecão, é uma doença diabólica, doença do cão, porque é uma doença da alma. Eu prefiro orar por uma pessoa que tem câncer, eu prefiro orar por uma pessoa que tem AIDS, porque
a ciência consegue detectar se evoluiu, se diminuiu, se aumentou ou não, do que orar para a depressão, porque a depressão é doença da alma. Você não vê tamanho, você não vê forma, você não vê a gravidade. As pessoas medicam daquilo que você está falando. Então, por isso que muitas pessoas têm se jogado do viaduto, têm tomado remédios em alta quantidade para arrancar sua própria vida. É uma das coisas que tem crescido em todo mundo. Pessoas famosas sendo destruídas pela própria depressão, né? A gente vê casos na TV passando diariamente. O que mais me chama a atenção hoje nas enfermidades é a depressão. E por que tanta depressão, pastor? É a falta de fé em Deus? Qual a sua opinião? Também, a depressão, ela vem de um caso de tristeza, né? Percas. E a palavra de Deus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é Ele que supre aquilo que não consegue preencher. Muitas vezes o filho, ele preenche a alegria exterior, aquele sentimento, o esposo, a esposa. Mas geralmente todas as pessoas que têm depressão é através de perca. Mas quando você tem Cristo, você não tem perca. Eu até... Eu fui orar por uma senhora essa semana e quando eu estava voltando no carro, eu comecei a conversar com a neta dela e eu falei assim, olha, Deus está te preparando porque a sua avó vai partir. E ela falou assim, por quê? Eu falei assim, já foi feito. Deus usou uma pessoa lá de Minas Gerais e falou assim, olha, Deus só está esperando ela se reconciliar com Cristo porque Jesus vai levar. E eu fui lá, quando eu saí de lá, era umas 6 horas da tarde. Quando foi 1 hora da manhã, ela foi para a eternidade. Aí quando a neta dela me ligou, eu falei assim, glória a Deus. Ela até assustou. Glória a Deus, pastor, minha avó morreu. Eu falei assim, mas ela morreu com comunhão com Cristo, que é isso que importa. Porque crente não morre, crente parte para a eternidade. Do que o pastor tem medo? Tenho medo de cair. E não é uma queda. Eu sempre peço para Deus que a soberba e o orgulho jamais subam o meu coração. Porque um dia os discípulos ficaram tão felizes que eles começaram a expulsar os demônios. Ele ficou tão feliz porque as enfermidades eram repreendidas, os paralíticos levantavam. E Jesus o repreendeu dizendo, ficai feliz pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Porque eu vi Satanás cair como um raio de luz. Então ele quis dizer, não deixa que a soberba suba ao seu coração, porque o orgulho derruba o homem. Essa foi a mensagem de Jesus. E no seu íntimo ele fala com o Senhor, Pai, obrigado, porque o Senhor escondesse dos sábios e dos inteligentes e revelaste aos pequeninos. Ô pastor, é claro que o senhor é um pastor, é um teólogo, tem um conhecimento da Bíblia. Fala para mim, até para o nosso telespectador, desse seu conhecimento, qual o livro bíblico, qual que é a passagem que mais encanta um pastor, então aquela passagem que mais o pastor gosta de pensar, seja um livro, seja um versículo, o que o senhor destaca como interessante aí do que a Bíblia diz? A passagem que eu mais amo, que é uma das mais tristes, é a crucificação de Cristo. Porque Ele foi o sacrifício para que nós viéssemos ter vida, né? É triste e alegre ao mesmo tempo, né? O versículo de quando Ele está no Getsênime, quando Ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, sem que dele eu beba, né? Foi um dos versículos mais interessantes que eu vi. E de repente, na mesma frase, ele fala, mas que não venha a ser feito a minha vontade, mas a vontade do Pai. Vou chamar o intervalo daqui a pouco. Antes de chamar o intervalo, pastor, deixa eu pegar mais um minuto. Fala um pouco das ações aí da Igreja O Toque de Cristo. Vocês estão aqui no ABC em Diadema, não é isso? Nós temos 2 unidades, uma no bairro Novo, certo, que é a nossa unidade sede. Temos umas no Vila Nogueira, na rua Antônio Dias Adorno. E temos uma em Santo André, no final do Maracanãzinho, para a honra e glória do Senhor Jesus. 2 em Diadema, uma em Santo André. Uma em Santo André e 2 em Diademas. Que legal. Aqui de Santo André é a mais recente, é isso? É a mais recente, tem alguns meses de vida. Alguns meses. Mas já tem ali os membros ali que compartilham Não, já tem pastores, Cristo. tem presbíteros, tem diaconisas lá. Está desenvolvendo o trabalho lá, né? Para a glória de Deus. Que legal. Olha, agora sim, vou chamar o intervalo, não sai daí, que na sequência eu volto com mais esse papo aqui de fé, de solidariedade, de Deus, não é? Falando aqui sobre o pastor aqui, falando do conhecimento dele, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, aqui no nosso Eco TV Entrevista. Não saia daí.
Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga. Sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Estou de volta aqui com o pastor William Martins, da Igreja Toque de Cristo, que tem 2 unidades em Diadema e uma em Santo André, como o pastor explicou no bloco anterior. E eu volto agora, pastor. É nítido aí o número de pastores, padres, enfim, uma bancada cristã evangélica no Congresso, na verdade, crescendo aí, sempre todas as eleições aparece aí o pastor se candidatando, aqui em Santo André há pastores vereadores, assim como em outras cidades da região. Já pensou em ser político, ô pastor? Já pensou em entrar na política? Não pensei, não entraria. Eu até falo na igreja, se um dia os membros da minha igreja me ver candidato em algum partido, pode sair da minha igreja. Eu apoio algumas pessoas que possam estar entrando, porque nós temos a ciência que nós precisamos de representantes lá dentro. Não sou contra os pastores que estão lá, mas eu sou contra eu entrar, porque eu sei que dentro da política, o nome já fala, política, é politicagem. Então você vai ter que muitas vezes ouvir, fingir que não ouviu, você vai ter que tomar decisões que você não decide sozinho, que tem um partido por trás. Uhum. Então eu prefiro apoiar. Mas eu entrar, jamais. Não quer fazer parte aí? Nunca. E tem acompanhado, pastor? O pastor acompanha a política, principalmente lá na sua cidade de Diadema, acompanha os acontecimentos? A política está envolvida em tudo, né? Se o Congresso, de repente, decidirem fechar o cristianismo, como em alguns lugares, por isso que eu não sou contra os pastores políticos, porque é eles que me representam. Eu falo que jamais eu entraria na política, mas nós precisamos de representantes. Então, eu não sigo nenhum tipo de partido, eu vejo proposta. De repente, a pessoa apresenta para a nossa igreja uma proposta, para o nosso povo, uma proposta de liberdade de expressão sobre família, eu apoio essa pessoa, mas jamais eu entraria na política, devido a algumas coisas que a gente sabe que acontece no meio da política, como que os escândalos que têm acontecido aqui, infelizmente, no nosso país. Isso, o pastor não quer se envolver, não quer nem correr o risco, né, pastor? Não. Estar envolvido aí com ligações partidárias, realmente é um mundo bem controverso, né, pastor? Bem controverso. É complicado, é verdade. Ô, pastor, e lá em Diadema, a sua igreja faz ações nas suas? As igrejas evangélicas normalmente têm a questão do evangelismo, né, de entregar os panfletos nas suas. Vocês têm esse lado de missionário, assim, de Diadema, de chamar as pessoas? Nós estamos com um projeto, isso só está no papel, porque tudo que se faz se envolve valores. E quando nós tínhamos a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, nós tínhamos 280 internos, e eu tinha mais de 60 pessoas sustentadas pela nossa própria instituição. Eu falei assim, nem o governo talvez tem tudo isso. E muitas vezes os órgãos públicos, de vez de dar apoio, o que eles querem ainda, infelizmente, é colocar defeito e destruir alguma. Eu tenho um projeto que a gente está analisando para o futuro, de cuidar de crianças e viúvas. Por quê? A criança, eu consigo dar um caráter para essa criança. Eu consigo formar uma criança, um grande cidadão, um grande pregador, um grande missionário. E as viúvas, porque muitas viúvas não têm filhos, deixou o seu esposo, vive só. E eu quero ter uma ONG dessa para esses tipos de pessoa. Legal. Acolher esses tipos de pessoa. Legal. Ô pastor, tem um linguajar comum, uma frase que corre no linguajar, que diz assim, principalmente se referindo às regiões periféricas, salão de cabeleireiro, bar e igreja
tem em todo lugar, né, de uma periferia, de um bairro assim, humilde. Comenta sobre isso, pastor. Qual a sua opinião? Eu costumo dizer assim, eu sempre falando de igreja, as pessoas falam que hoje se abre igreja, eu costumo dizer da seguinte maneira, vamos supor que isso acontece muito no evangelho, de repente a pessoa é repreendida, e ela não concorda com a sua atitude como pastor, então ele sai e monta uma igreja da sua forma, da sua maneira, na visão dele. Ok. E eu vejo isso muito, quando você passa na igreja, muitas vezes, esses dias eu passei na porta de uma igreja de carro e eu vi um pastor pregando, só eles dentro da igreja, pregando como se tivesse 1000 pessoas lá dentro. E eu costumo dizer que a rebeldia, ela tem acabado com as igrejas. Porque as pessoas, a palavra do Senhor diz que ele veio para servir. E infelizmente as pessoas, eles querem ser acima de Deus. Então as pessoas, eles não querem obedecer. A desobediência e a rebelião o forma isso. Ou seja, forma essas pessoas, sai da igreja e já monta ali uma... Montam a igreja, não tem estrutura, não tem visão de reino. Aí ele chama algumas pessoas e as pessoas querem poder. E as pessoas se esquecem que quando Satanás tentou Jesus, a primeira coisa que ele oferece a Jesus era poder. Ele falou, tudo isso é meu e eu dou a quem eu quero, se você se prostrar e me adorar. Então a pessoa faz aquela rebelião na igreja, vai comigo, lá você vai ser isso. O pastor agora citou, falou né, Satanás. Também uma crítica que se faz muito às igrejas, pastor, é que também que corre no linguajar comum. A igreja evangélica fala muito, tudo é culpa do demônio, tudo é culpa do diabo. O que o pastor acha dessa crítica, ou toda essa, enfim, dessa leitura que se faz também às pregações? Eu concordo com isso. Eu tenho uma frase, até uma historinha, que estava passando um anjo e de repente o anjo passou e viu Satanás chorando. E o anjo pergunta para Satanás, Satanás, por que você está chorando? E ele disse, esses crentes fazem tudo errado e tudo o culpado sou eu? E eu concordo com isso. Porque é o seguinte, tem coisas que é nós que erramos. E nós colocamos a culpa no inimigo. Né? Então é muito fácil eu jogar a responsabilidade para o inimigo. E tem coisas que, tem pessoas que você não sabe se ele é usado pelo inimigo ou se o inimigo usa ele. Porque tem pessoas que é do próprio caráter dele. O mau caráter. É dele mesmo o mau caráter. E não é culpa do diabo. Né? Então, eu até conto essas histórias porque um cristão, ele tem que se condizer que o cristão, ele não é dentro da igreja. Um cristão é no trabalho, um cristão é na escola, um cristão é aquele que tem o caráter de Cristo. Entendi, que legal, pastor, entendi. Então até, porque realmente falou muito sobre isso, né, sobre essa questão das pregações. Ô pastor, outra situação também que eu gostaria que o pastor comentasse é em relação à salvação. O que seria a salvação, hein, na opinião do pastor? O que é a pessoa ser salva pelo Evangelho, por Deus? Fala um pouco sobre isso, pastor. Salvação, conduta com Cristo. Queridos, Deus deixou um mandamento, um simples mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se eu te amo, eu não vou tomar sua esposa. Se eu te amo, eu não vou querer puxar o seu tapete numa empresa. Se eu te amo, eu não vou mentir para você, porque isso é amor. Jesus, quando ele veio ensinar sobre o amor. Verdade. Então, quando Jesus faz isso, se você condiz diante disso e leva uma vida cristã não é você ir para a igreja. Eu costumo dizer que tem pessoas que, o pastor está sem gravata. Tem pastores que a língua dele é maior do que a gravata. Tem pessoas que usam a saia lá no pé, pisa lá embaixo e quando chega na esquina, a saia está sobre a sua cabeça. Isso não é caráter cristão, isso não tem salvação. Ou seja, esses dogmas aí não... Não é porque a igreja está totalmente lotada e a palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Verdade. Interessante, pastor, porque eu até lembrei agora dos 10 mandamentos que o senhor falou assim, se você ama seu próximo, acho que é o principal, né, pastor? Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar a mulher dele. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai matá-lo, você não vai roubar. Ou seja, é um dos mandamentos que já cobre quase todos, né, pastor? Por isso que Jesus, fundamental, né? Quando Jesus veio, os 10 mandamentos foi na parte da lei, no tempo de Moisés. E na parte de quando veio Cristo, ele reduziu os 10 em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Então, se eu amo, isso está globado todos os demais para simplificar. Porque tem pessoas que eles sabem a escalação do Corinthians todinho, do São Paulo todinho, mas não sabem quais são os apóstolos. Quando traz para o Evangelho, eles se esquecem. Olha, então, os corintianos da Eco TV aqui escutaram, né? O pessoal que só fica falando de time. É verdade, né, pastor? É verdade, hein? É brincadeira. Olha, estamos caminhando para o final do programa, pastor. Eu vou deixar bem à vontade, aquela câmera 3 é totalmente sua. Deixa uma mensagem aí, pastor, para o nosso telespectador. Este mundo aqui, como nós comentamos, tantos problemas, né, pastor? As pessoas, às vezes, se veem ali num beco sem saída, não sabem para onde ir. Então, como o senhor é um líder espiritual, não é verdade? Assim como se eu estivesse aqui falando com um padre, com uma pessoa que representasse uma outra religião, o senhor representa a religião cristã, não é? Um cristão, e é um líder espiritual. O que o senhor gostaria de dizer, o que o senhor tem a dizer para o nosso telespectador? Fique à vontade, aquela câmera é toda sua, pastor. A partir do dia 15 de junho agora, estarei aqui todas as segunda-feira para falar do amor do Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo e trazer uma palavra que venha confortar o seu coração. Todas as sexta-feiras, ali em Diadema, na rua Antônio Dias Adornos, dia 5 agora, uma grande vigília. Nós vamos na madrugada. Antigamente eu, nas madrugadas, estava nas baladas da vida. E hoje eu vou estar adorando ao Senhor, junto com você, Rua Antônio Dias Adornos, Vila Nogueira, Diadema, São Paulo. Ah, que legal. Esse aí foi o pastor William das Baladas da Vida para a Palavra de Deus aqui na Eco TV. Pastor, olha, muito obrigado, viu? Obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo Então, meu. pelo recado aí, vamos nos ver sempre agora aqui pelos corredores aqui da emissora. Em nome de Jesus. Realmente, o canal aqui tem uma ideia de uma faixa religiosa, não é? Ou seja, uma faixa aí realmente com... Já há vários programas cristãos aqui, também de outras religiões. Realmente, o importante é o conteúdo, é levar o conteúdo, principalmente quando é um conteúdo aí relacionado à fé, não é, pastor? As pessoas precisam disso. Verdade. Né? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas sim se espera. Isso aí. Eu espero estar com você todas as segunda-feiras aqui, em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu, Amém. William? Pastor, Obrigado. muito obrigado mesmo. Muito obrigado você de casa que acompanhou mais esta edição aqui do Eco TV Entrevista. Eu volto numa próxima. Valeu e até lá.